uma juventude com falta de propósitos. E vejo igreja com falta de propósitos. Vejo mulheres com falta de propósito. Vejo homens com falta de propósito. Vejo tudo ao meu redor com falta de propósito. Mas as irmãs têm um propósito. O propósito é seguir. As irmãs precisam seguir, as irmãs não podem parar. Outra coisa que nós olhamos para esse texto também é que, além do desafio e do propósito, as irmãs têm um objetivo. E o objetivo é anunciando. As irmãs precisam anunciar. Precisamos anunciar porque não está ainda óbvio para todos. O pastor até estava brincando aqui no início, o pastor Paulo Sérgio, falando sobre a Coca-Cola, que ela faz publicidade até hoje, continua anunciando, continua gastando verbas de publicidade, embora todo mundo conheça a Coca-Cola, embora todo mundo saiba que é o mais refrigerante, talvez mais bebido, talvez no mundo inteiro, mas ela continua anunciando. E só o crente que às vezes acha que não precisa mais anunciar isso. Só o crente que acha que já todo mundo já conhece Jesus, tem igreja para todo lado, Precisamos continuar com esse objetivo, anunciar Jesus. E qual é a nossa mensagem? A mensagem é o amor gracioso de Jesus. Não é qualquer coisa que é a mensagem, a nossa mensagem, a mensagem das irmãs. É sobre o amor gracioso de Jesus. Mas o amor, meus irmãos, ele é algo de excelência. Para nós anunciarmos sobre o amor gracioso de Jesus, nós precisamos experimentar esse amor. Nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos praticar esse amor gracioso de Jesus. E há um capítulo na Bíblia que fala sobre a excelência do amor. Os irmãos já devem até saber qual é, né? Eu não vou ler esse texto todo, mas vamos ler todos juntos. Agora, pois, permanece na fé, a esperança e no amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Os irmãos concordam comigo? Amém. O maior desse é o amor. A gente precisa de fé, pela graça sois salvos por meio da fé. A gente precisa ter esperança. Mas o maior desse é o amor. Ele é maior porque ele é o que vai permanecer. A Bíblia diz que Deus é amor. Lá no céu não vamos precisar de fé, nem tão pouco de esperança. Mas o amor de Deus estará derramado, estaremos entregados no amor de Deus. Então nós precisamos viver esse amor. Só que, minhas irmãs, para viver esse amor, não é uma coisa qualquer. Para viver esse amor, nós precisamos fazer algo mais. Eu gostaria de convidar as irmãs para nós abrirmos nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eu estou projetando aí uma versão da NTLH. Aliás, quem está em NTLH? Está a versão da rádio. A ver a revista corrigida, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Opa, mudei. Opa. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Mas, opa, eu não. Que não seja agora. Mas é uma realidade, né? Mas eu destaco essa primeira parte aqui, meus irmãos, porque nós estamos reunidas em amor, seguindo, anunciando o amor gracioso de Jesus. Só que para fazer isso, não pode ser de qualquer maneira. Para fazer isso, é preciso haver dedicação.
Aquilo que a gente ama, a gente se dedica. Vocês já viram aquelas pessoas que amam, às vezes, demais o time de futebol deles? Ama demais. Sai uma camisa, eles compram, tem um jogo em outro estado, eles vão, e tá ali, deixa de vir na igreja, às vezes, para poder assistir o jogo. Ele ama demais. E assim, qualquer um, nós vamos vendo o que o amor vai fazer no mundo afora. Alguém ama um cantor, alguém ama uma banda, alguém ama isso, alguém ama aquilo, e é uma dedicação. E nós às vezes dizemos também que amamos a Jesus e dizemos que amamos o Senhor, mas às vezes nós fazemos para o Senhor apenas o que dá. Não parece que Ele te ama, porque quem ama se esforça. Então por isso que o autor de Eclesiastes diz para nós o seguinte: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que você puder. Aqui, meus irmãos, nós temos uma boa notícia. Não está fácil, não está dizendo o texto bíblico que você tem que fazer tudo perfeito, mas está dizendo que a gente precisa fazer tudo o melhor que a gente puder. Quando nós dedicarmos o melhor naquilo que a gente puder, o amor do Senhor Jesus, o amor gracioso do Senhor Jesus, automaticamente estará sendo anunciado. Porque as pessoas vão perceber, poxa, como é que ela coloca o coração, como é que ela ama o Senhor Jesus. É contagiante, eu queria amar o Senhor assim. Então, minhas irmãs saem daqui dessa tarde sempre com aquela intenção, porque as irmãs são preciosas em suas igrejas, as irmãs são preciosas na sua casa, as irmãs são preciosas na nossa família. E as irmãs não desanimem. Façam o que tiver de fazer, façam o melhor que as irmãs puderem. Melhor que as irmãs puderem. E principalmente para o Senhor. Tem que fazer alguma coisa para a sua família? Faça o melhor que você puder. Tem que fazer uma coisa para o Senhor? Faça o melhor que as irmãs puderem. Eu gostaria de deixar para as irmãs um texto. Queria até ler esse texto junto com as irmãs. Se eu vou conseguir passar aqui. Deixa eu ver. Esse texto circulou num semanário, num texto mensal de um corpo de bombeiros. Essa história. Muitas das irmãs devem até conhecer essa história. Uma história bastante conhecida. Mas sempre fica para a gente uma grande lição, e para quem não conhece, vai poder aplicar. O texto diz assim: a mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de 6 anos, que estava doente de leucemia. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da leucemia terminal. Junto dele, ela tomou-lhe a mão e perguntou: filho, você alguma vez já pensou o que gostaria de ser quando crescesse? Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. A mãe sorriu e disse: vamos ver o que podemos fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filhinho e perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro de bombeiros, em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros, comovido, disse: nós podemos fazer mais que isso. Nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã daqui a uma semana,
nós faremos dele um bombeiro honorário por todo dia. Ele poderá ir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo dele. Chapéu com o emblema do nosso batalhão, casaco amarelo igual que nós vestimos, botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-lhe o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia que ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todas as 3 chamadas. Em cada chamada ele foi em um veículo diferente, no tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe dos bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo tão profundamente que ele viveu 3 vezes a mais do que previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. Então ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado como um bombeiro e pediu ao enfermeiro que ligasse para o chefe da corporação. E perguntou se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento trágico, para ficar ali com o menino. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais do que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. Mas me faça um favor. Quando você ouvir as sirenes e as luzes dos carros, avisa no sistema de som que não se trata de incêndio, é apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus distintos integrantes. E também poderia abrir a janela do quarto dele. Foi o pedido do chefe dos bombeiros feito. Obrigado. 5 minutos depois, uma van, um caminhão com escada chegaram ao hospital, estenderam a escada até o andar onde o garoto estava e 16 bombeiros subiram, entraram ali no quarto. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, disseram que o amavam. Com voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo bombeiro? Sim. Você é um dos melhores de ser. E com esta palavra, o menino sorriu e fechou seus olhos para cima. E nós, diante dos pedidos que nos são feitos, como pais, mães, irmãos, filhos, parentes, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos comprometer e dizer: eu posso fazer mais isso. A maior perda da vida é o que morre de nós enquanto nós vivemos. Então, que o Senhor nos abençoe. As irmãs acham que nós podemos fazer melhor do que nós temos feito? O que as irmãs acham? Nós podemos fazer melhor que isso? Então, nós não vamos parar. Então nós não podemos parar, porque o texto bíblico em que nós lemos nos diz o seguinte, Eclesiastes 9:10: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que você puder. E os irmãos vão se espantar com o grau de excelência que as irmãs vão conseguir, porque nós somos capazes de realizar grandes coisas. Fazer o trivial é fácil, fazer o melhor que a gente puder. Então, meus irmãos, vamos oferecer para o Senhor aquilo que tem que ter. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que aquela mulher, no dia que quebrou aquele vaso de alabastro e derramou os pés do Senhor, ela derramou ali o melhor que ela tinha, o mais valioso que ela tinha,
foi uma bênção e o Senhor destacou aquela atitude. Então, meus queridos irmãos,